pessoal. Então, mais uma vez, estamos aqui para refletir da palavra de Deus, para podermos crescer um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor. Então, eu gostaria de convidar você nesta noite ou neste dia que você está assistindo este vídeo, assistindo esta apresentação da palavra de Deus. Convido você a refletir um pouco hoje sobre Mateus 24 e 25. E, antes de mais nada, falar que é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Sabe, nesses últimos dias nós estamos enfrentando, como todos nós estamos vendo e percebendo, muitas coisas estranhas, não é verdade? Vírus rodando no mundo, uma pandemia, estamos no meio de uma pandemia, nuvem de gafanhotos que nós estamos ouvindo e tendo notícia, sabe, muitas coisas esquisitas, não é? E frente a isso logo surgem então muitas teorias e as pessoas começam a formular as suas teorias acerca das evidências ou das marcas ou das, como eu posso dizer, dos sinais da volta de Cristo, né? Talvez nesses últimos dias você tenha ouvido alguns falarem sobre a volta de Cristo, de que Jesus está voltando e aí estão os sinais, nuvem de gafanhotos e pestes e tudo mais e tal. Pessoas vivem procurando sinais da volta de Cristo. Haja visto que no decorrer da história, várias e várias pessoas marcaram data para a volta de Cristo e, lógico, caíram do cavalo, né? Porque não tem como saber, você vai perceber isso aqui. Alguns interpretam e veem a passagem de Mateus 24 e 25 como algo que já se concluiu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão em Jerusalém, a destruição do templo, né? Mas o texto se mostra que não tem como chegarmos a tal conclusão. Existem pessoas que vivem procurando nos jornais, nos livros, olhando para o mundo e falando, olha, rumores de guerra e guerras, olha que nós estamos tendo rumores de guerras e guerras. E, pessoal, diga-se de passagem, eu nunca vi um período da história que não houvesse rumores de guerra, mas tudo bem. Fomes e terremotos, pessoas procurando fomes e terremotos também. Não conheço nenhum momento histórico que a gente não tenha passado por isso. Pessoas que vivem procurando sinais e milagres celestiais e coisas do céu, tudo porque leem esta passagem e ficam procurando sinais da volta de Cristo. Mas a pergunta de 1 milhão é, quando acontecerão estas coisas? Versículo 3 do capítulo 24. Quando acontecerão essas coisas? Talvez você esteja se perguntando, mas quando acontecerá a volta de Cristo? De que maneira acontecerá a volta de Cristo? Eu não vou falar de que maneira aqui, o foco não é esse, mas a grande questão é que no capítulo 24, versículo 36, nós temos a seguinte citação nesse versículo: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu ou dos céus sabem, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, eu acho que é uma verdadeira inutilidade ficar procurando sinais da volta de Cristo, até porque não existem sinais da volta de Cristo para a sua igreja, né? O arrebatamento da igreja, etc. Eu acho uma inutilidade pessoas ficarem fissuradas nessa questão e só pensar nisso. Para nós, a volta de Cristo é iminente, ou seja, ela pode acontecer a qualquer instante. Para nós, a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Cremos nisso e vivemos esta esperança, essa expectativa. Nós vivemos, desde que o Senhor Jesus subiu aos céus, eu digo, os cristãos que acreditam nos ensinos dos apóstolos, nós vivemos a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Como nós estamos aguardando a volta de Cristo? Como nós estamos vivendo esta expectativa e como nós estamos esperando esta volta? A volta de Cristo. De que maneira estamos esperando a volta de Cristo? Como estão sendo os nossos dias? Como está sendo o nosso viver? Será que nós estamos vivendo de forma que a volta de Cristo pode ser iminente? Pode ser a qualquer momento? Quando olhamos para estes
capítulos 24 e 25, que fazem parte de um ensino bem interessante do Senhor Jesus, lá no Monte das Oliveiras, que ele passou esses ensinamentos. Nós encontramos aqui algumas parábolas, mas eu quero colocar aqui 3 parábolas de forma bem específica que nos leva a refletir de como devemos aguardar a volta de Cristo. Lembre-se que o contexto do capítulo 24 e 25 gira em torno da pergunta quando isso acontecerá, ou quando será a volta de Cristo, ou quando será a volta, ou os últimos dias. A questão aqui não é quais serão os sinais da volta de Cristo. A questão aqui não é quais serão os sinais da sua vinda, mas sim quando ele vai voltar, nesses 2 capítulos. Perdão. Sim, quando ele vai voltar, não. E sim, como devemos aguardar a sua volta. Até mesmo porque ele mesmo disse que ninguém sabe. Nem o Pai, nem os anjos, nem ele, ninguém sabe, somente o Pai. Ou seja, a questão aqui é como nós devemos aguardar a sua volta. Como nós devemos aguardar o seu retorno, visto que ele vai voltar. Nós precisamos permanecer fiéis, sim, ao Senhor, aguardando a sua volta com alegria e com fidelidade. Vou repetir isso que eu disse para você. Nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, aguardando a sua vinda e a sua volta com alegria e fidelidade. Então nós vamos olhar para 3 parábolas aqui. Eu não vou entrar exaustivamente nos ensinos de cada parábola, mas eu quero citar os ensinos principais de cada parábola dentro desse contexto da volta de Cristo. Dentro desse contexto da volta dele. E essas parábolas vão nos dar algumas dicas, essas parábolas vão mostrar de como nós devemos estar, ou como nós devemos ficar, ou como nós devemos nos preparar para quando ele voltar. E, logicamente, a primeira parábola que nós encontramos aqui no capítulo 24, versículos 45 a 51, nós encontramos aqui que devemos aguardar a volta de Cristo trabalhando com expectativa. Trabalhando com uma expectativa. A parábola do servo bom e do servo mau. Eu vou ler a parábola para vocês de uma forma bem rápida aqui. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu servo encarrega da sua casa para lhe alimentar no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar, guardando-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera e numa hora em que ele não sabe. E ele, o senhor, o punirá severamente e lhe dará lugar com os ímpios, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu quero fazer algumas observações aqui rápidas com relação a esse texto. Primeiro, o Senhor se demora, né? Ou seja, ninguém sabe aqui, ninguém tem aqui a convicção correta de quando esse Senhor vai voltar, de quando ele virá. Este Senhor, nesta parábola, nós temos 2 servos que este Senhor deixou eles encarregados de alguma coisa. Primeiro é o servo sábio, ou seja, esse servo ele fez bem o que o Senhor falou para ele fazer. Cuidou bem das coisas do Senhor. Agiu bem. Agiu com sabedoria, agiu com entendimento. Ele foi sensato. O Senhor encarregou ele das coisas da casa, de alimentar os conservos, etc. e tal, e ele fez exatamente como o Senhor mandou. E o Senhor, inclusive, disse: feliz é este servo, quando eu encontrar ele na minha volta. Também nós encontramos o servo mau. Esse servo mau, ele foi um servo irresponsável. Ele deu preferência a farras, maltratou aqui
os que ficaram sob sua responsabilidade, só pensou em satisfazer as suas vontades, só pensou na bebedeira, na balada, ficar junto com os beberrões, etc. e tal. Este servo representa aqui, ele representa aquele que sabe que Cristo vai voltar, que sabe da existência de Cristo, talvez, mas não quer nem saber. Muitos falam que aqui representam aqueles que não creem no Senhor Jesus. O Senhor daqueles servos, ou destes servos, diz a parábola, lembre-se, é uma história contada, fictícia, para trazer ensinamentos. E é isso que o Senhor está trazendo aqui. Isso não é uma história verídica que o Senhor está contando, é uma história fictícia para ensinar alguma coisa. O Senhor daqueles servos, ele virá num dia em que ninguém espera, diz a parábola, e que ninguém sabe daquele momento. Ele retornará a qualquer hora. Isso está dizendo de volta iminente. O Senhor está falando aqui, este Senhor voltará de uma forma repentina, ou seja, de forma iminente. Ele retornará a qualquer momento. O grande X da questão aqui que o Senhor está mostrando é: como estarão os servos quando o Senhor voltar? Como estarão os servos? Como estarão os servos quando este Senhor retornar para a sua casa? Se nós pararmos um pouco e fazermos um paralelo conosco, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus de forma iminente. Eu aguardo, eu espero que você aguarde também. Então a pergunta é: como eu estarei quando o Senhor Jesus voltar? Será que eu estarei atuando de forma responsável nesta expectativa da volta dele? Ou eu estarei sendo uma pessoa irresponsável, sem fé, até mesmo porque a incredulidade da volta do Senhor leva o homem a agir sem fé. A incredulidade com relação à volta do Senhor, viver sem saber, sem essa expectativa de que o Senhor pode voltar a qualquer momento, faz com que o homem cometa erros e pecados, porque acha que o Senhor não vai voltar mesmo. Então, dane-se, eu vou viver do jeito que eu quero. Então, o resultado de tudo isso é que o servo fiel, ele será abençoado pelo seu Senhor quando ele retornar. O texto mostra que ele será agraciado pelo Senhor, sabe? E a palavra do Senhor diz que todos aqueles, lá em Romanos 8,13, que somos co-herdeiros com Cristo. Que os servos fiéis do Senhor reinarão com ele. Lá em 2 Timóteo 2,12 fala sobre isso. O servo mau, por um outro lado, quando o Senhor dele voltar, ele será desmascarado. Então ele vai ficar apartado da alegria do Senhor. Ele será punido. E é muito interessante que o texto diz aqui o seguinte: o texto diz que ele punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas. É muito interessante porque quando nós falamos da igreja do Senhor Jesus, não a igreja universal, mas a igreja local, a congregação, nós sabemos que é composta de vários tipos de pessoas e várias pessoas estão lá dentro e nós não sabemos quem são e quem não são do Senhor. Apesar de que os frutos demonstram todas estas coisas. Mas neste momento aqui, a pessoa que vive uma vida em pecado, uma vida mergulhada nos seus próprios belos prazeres pecaminosos, longe dos ensinamentos de Deus, e mesmo assim é um religioso que está dentro da igreja, esse não deixa de ser incrédulo. Este não deixa de ser uma pessoa que não tem a sua fé verdadeira, fundamentada e firmada no Senhor Jesus. Então, o que essa parábola mostra é que este terá o mesmo lugar que os hipócritas têm. Ou seja, e ele coloca um termo aqui, lá naquele lugar onde haverá choros e ranger de dentes. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus fala sobre choro e ranger de dentes, ele está fazendo referência ao inferno. É duro, mas é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. É isso que ele está dizendo aqui. E esta será a punição destes que vivem uma vida sabendo
do Senhor Jesus, sabendo desta realidade, mas vive como se o Senhor Jesus nunca voltasse, como se ele nunca retornasse para buscar os seus santos. Uma outra parábola que nós devemos olhar aqui é a parábola das virgens sábias e tolas. E aqui nós encontramos uma lição de que devemos estar preparados para a volta nesta parábola. Eu creio que a lição principal dessa parábola é justamente esta, ou seja, estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Eu vou ler a parábola aqui de uma forma também para você acompanhar, mas essa parábola, se você quiser abrir aí, está em Mateus 25, de 1 a 13. Então diz: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Isso aqui é um costume na cultura a qual esse povo está inserido, tá bom? Com relação a casamento, tal, as virgens irem encontrar o noivo com os candelabros acesos ou com uma candeia com uma candeia acesa para o noivo chegar, enfim, é um costume local, ok? 5 delas eram insensatas, eram 10, né? Então 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo suficiente. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as candeias. O noivo demorou a chegar. Presta atenção, o noivo demorou a chegar. É parábola, ok? E todos ficaram com sono e adormeceram. É interessante, todos ficaram com sono e adormeceram, porque o noivo demorou a chegar, mas ficaram lá esperando o noivo no local da festa. Ficaram esperando. Muito bem. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê para nós um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagadas, ou estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo para comprar o óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele para um banquete nupcial, e a porta do banquete foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra as portas para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não conheço vocês. Portanto, vigiem para que vocês... último versículo. Portanto, vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora. Muito bem, eu não vou entrar nos detalhes dos ensinamentos aqui desta parábola, o objetivo não é esse, eu posso até fazer uma série de pregações baseadas somente nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Mas o versículo, lá em Romanos 13:11, diz o seguinte: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora em que vocês despertarem, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Tem muita gente que está dormindo, esperando, mas está esperando. Só que tem muita gente que não está preparada para a volta. Não está sendo prudente para a volta, não está preparada, simplesmente está com a cabeça na lua. Parece que é isso. Com a cabeça na lua. Sabe, pessoal, nada impede a volta do Senhor Jesus. Nada impede a volta do Senhor Jesus. Por isso nós estamos estar preparados. Aqui, essa parábola falando das 10 que levaram óleo a mais, depois das outras que não levaram nada, mostra que todos estavam sendo convidados a estar à festa, mas tem pessoas que
que não estavam preparados para estar na festa e não estão preparados para estar na festa. Nessa parábola, as pessoas não existem 10 pessoas, 5 pessoas ali que não estavam preparadas para estar na festa. E quando ouviu falar que o Senhor estava voltando, aí foi procurar se preparar para receber o Senhor. Mas daí foi tarde. O trecho da palavra do Senhor, em 2 Pedro, diz o seguinte: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Isso quer dizer, nesse contexto, que alguns estavam achando que o Senhor Jesus não viria. E o Senhor Jesus ia demorar muito para vir. Você consegue dizer para mim que o Senhor Jesus vai demorar muito para vir? Eu não consigo dizer para você, porque eu creio que o Senhor pode voltar a qualquer instante. Então ele continua, como alguns julgam, né? Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao seu arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. É o que o texto bíblico diz. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudada. Enfim, o que o Senhor está mostrando em sua palavra é que ele virá sem ninguém esperar. E esta parábola é para ilustrar isso. Precisamos estar preparados, porque ele virá sem ninguém esperar. Enfim, algumas observações aqui. O noivo está atrasado, não é verdade? Poxa, já são meia-noite na parábola. E o noivo não chegou ainda. Né? Ou seja, ele chega como um ladrão, meia-noite, na escuridão ali, numa hora inesperada na parábola. O noivo chega exatamente nesse momento. Mas eu quero destacar de novo, todos estavam esperando o noivo pacientemente. E é isso que eu e você temos que fazer também, esperar pacientemente. Mesmo com as lutas, tribulações, dificuldades, dores, etc, 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 devemos esperar pacientemente. Pacientemente. Também, mesmo com o atraso, que possivelmente não foi um atraso intencional, a parábola não relata isso, todos estavam prontos para receber o noivo, menos as 5 virgens que não levaram o óleo suficiente. Todo o restante estava pronto. Estavam lá. O noivo estava atrasado, mas estava todo mundo lá e as festas de casamento demoravam, né? A gente sabe que esses banquetes de casamento nessa cultura judaica aqui demorava ali dias para terminar, mas todos estavam lá, pacientemente, esperando o noivo, preparados, menos as 5 virgens tolas da passagem, que não levaram a quantidade de óleo adequada para a festa e tiveram que sair para comprar óleo em um momento inadequado, porque já era tarde demais. Elas saíram para comprar quando ouviram que o Senhor estava voltando, que estava chegando. Mas onde elas iam achar óleo? Qual era a vendinha que estaria aberta à meia-noite para encontrar óleo, não é? Tiveram muita dificuldade. E por isso, perderam a chegada do noivo e a porta estava fechada. Sabe, o noivo falou para elas, eu não conheço vocês. Sabe por quê? Isso que aconteceu na parábola das 10 irem somente 5 encontrar o noivo, foi uma falta de respeito para com o noivo. Nessa cultura isso era uma falta de respeito. Isso foi uma afronta para com o noivo. Não podia, tinha que ser 10, não podia ser 5. Então as outras 5 saíram, foram buscar se preparar em um momento ao qual elas já deveriam estar preparadas. Então, quando elas voltaram para o noivo e falaram assim, ô noivo, deixa a gente entrar na sua festa, o noivo foi duro com elas e falou, não conheço vocês, porque elas desrespeitaram ele grandemente. Eu não estou falando aqui, pessoal, de salvação, perda de salvação e todas essas coisas assim. Eu não estou entrando nesse mérito aqui, até mesmo porque essa passagem o Senhor Jesus não está falando sobre salvação, não está ensinando sobre salvação. Está falando sobre aguardar a sua volta de forma preparada. Ou seja, muitos aguardam a volta do Senhor Jesus
despreparadamente. Ou muitos nem aguardam, que é o caso destas virgens aqui, que não estavam aguardando de forma adequada ou correta. Porque o Senhor Jesus disse uma frase, ou porque na parábola o Senhor Jesus disse uma frase muito interessante para elas: não as conheço. Se o Senhor não conhece elas, então elas não eram do Senhor. Sabe, Cristo é o noivo que está vindo buscar a sua noiva, a igreja. Estamos nós preparados para nos encontrarmos com o noivo? Estamos tendo paciência para nos encontrarmos com o noivo, que é Cristo? Ele pode demorar para chegar, ou pode até chegar daqui a 1 hora, ou não sei, mas ele virá. Ele virá para as bodas. Né? Apocalipse 19, 7 diz: regozijai-vos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva, porque ela já se aprontou, fazendo aqui alusão a Cristo e à igreja. Fiquemos preparados para isso, ok? O Senhor está voltando e vamos ter paciência e esperar e aguardar a sua volta. Devemos também aguardar a volta do Senhor trabalhando, se aplicando ao trabalho. E aí nós encontramos uma outra parábola falando sobre isso também. Né? Isso quer dizer que nós não devemos cruzar os nossos braços e ficar de braços cruzados porque sabemos que o Senhor Jesus vai voltar e ele pode voltar a qualquer momento, então eu não vou fazer nada da minha vida. Eu não vou mais trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou crescer profissionalmente, eu não vou fazer a obra do Senhor, eu não vou fazer nada mais porque o Senhor Jesus vai voltar, e Paulo corrige isso de uma forma muito enfática lá nos livros de Tessalonicenses. Ou seja, vamos colocar a mão na massa, independente de qualquer coisa, olhando para o futuro. E esta parábola que nós encontramos agora, a parábola que está registrada em Mateus 24, de 14 a 30, eu não vou ler a parábola aqui, você pode ler esta parábola toda aqui depois do vídeo, ou depois que você for assistir novamente, mas eu vou citar algumas coisas aqui, porque o texto é longo e o vídeo vai ficar muito longo. Né? Mas esta parábola mostra um personagem que trabalha de forma fiel e que faz um bom planejamento para o futuro. Essa parábola mostra que foi um bom administrador, trabalhou de forma adequada, trabalhou de forma correta, fez com que o dinheiro, os bens do seu senhor rendessem, enquanto o outro foi negligente, enquanto o outro foi medroso, entre aspas aqui, que dá desculpa de medo, né, na parábola, mas ele foi negligente, ele não fez nada, ele ficou parado, não fez simplesmente nada. São 3 administradores nesta parábola para cuidar dos bens daquele que um dia iria voltar, do seu senhor. 2 investiram o dinheiro, como eu disse, trouxeram lucro para o senhor, enquanto o outro simplesmente não fez nada, ficou de braço cruzado. Tudo que temos e tudo que fazemos, eu gosto muito de frisar isso e sempre digo isso para as pessoas da igreja, tudo que temos e tudo que fazemos devemos fazer e ter para o Senhor. Temos porque o Senhor nos dá e fazemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu não trabalho, pessoal, para o meu empregador. Eu não trabalho para as pessoas da minha congregação. Eu não trabalho para a minha família. Tudo que eu faço para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos os que estão à minha volta podem ser abençoados por isso. Podem ser abençoados com esta questão. Né? Fazer de forma que ele se orgulhe. Nós devemos fazer tudo de forma que ele se agrade. Porque quando ele voltar, e ele vai voltar, ele vai ficar contente. Quando Cristo voltar, ele vai querer nos encontrar trabalhando, não de braço cruzado. Ele vai querer nos encontrar frutificando, dando frutos, dando êxito, não de braço cruzado. E o texto bíblico aí fala sobre talentos, né, que é a medida que foi colocada aí nesta parábola. Um talento romano pesava em torno de 35 quilos. Né? Então você faz as contas aí, o quanto de bens aí que cada um tinha, o quanto de coisa foi colocada nas mãos de cada um aí. Veja aí a responsabilidade de cada um. Um tinha uma responsabilidade maior, outro tinha uma responsabilidade menor, outro tinha uma responsabilidade pouco menor. Então cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E é assim mesmo.
Eu recebo de acordo com a minha capacidade, você recebe de acordo com a sua capacidade. O Senhor nos dá de acordo com a nossa capacidade. Os administradores não sabiam quando o mestre, o Senhor, ia voltar. Então, dois deles botou a mão na massa e fez com que esses talentos de ouro rendessem. O outro, imprudentemente, não fez nada. Ele foi preguiçoso, foi medroso, entre aspas aqui. Né? O administrador infiel tentou se desculpar com o seu senhor quando o seu senhor voltou, mas sem chance. Não houve chance para ter desculpas. O mestre disse, o Senhor respondeu lá na parábola, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeio, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos recebesse de volta os juros. Ou seja, esse servo infiel, esse mau administrador aqui, ele foi preguiçoso. Não fez nada. Ficou de braço cruzado. Quantas e quantas pessoas hoje estão de braços cruzados, de braços cruzados? Quantas e quantas pessoas hoje não fazem nada, nem para a sua própria vida e nem para aqueles que estão à sua volta, e muito menos para o Senhor? O servo mau, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. O servo mau, as virgens tolas e o administrador infiel, todos estes representam o mundo incrédulo com relação ao nosso Deus. Eles representam todo ser humano que é indiferente para com o Senhor, que vivem como se o Senhor nunca voltasse. Que vivem como se o Senhor é simplesmente uma fábula, e muitos hoje acreditam isso, que o Senhor é uma fábula, que o Senhor é uma história, é uma historinha da Conchinchina. Muitos acreditam hoje que tudo isso é balela, mas um dia, no futuro, será revelado. Muitos não acreditam nas verdades de Cristo, mas um dia tudo será revelado. Ou o Senhor Jesus voltará enquanto eu estiver aqui nessa terra, ou um dia eu irei me encontrar com Ele quando eu fechar meus olhos aqui. E aí onde estarão as argumentações? Onde estarão todas as coisas? Talvez alguém fale assim, mas da mesma forma que você está falando que o Senhor Jesus vai voltar, aquele também pode falar que o Senhor Jesus não vai voltar e não existe, porque nada disso é comprovado. Me desculpa, mas o único Senhor no mundo que eu sei que morreu e ressuscitou e ensinou sobre vida após a morte é o Senhor Jesus Cristo. E esse ensinamento veio através dos apóstolos que perpetuaram os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. E de Gênesis a Apocalipse encontramos essa verdade. Encontramos esta máxima. Eu prefiro confiar e crer no Senhor Jesus, que venceu a morte, do que simplesmente crer em uma filosofia que simplesmente é uma filosofia, um pensamento qualquer, apesar de que muitos acharem que o crer no Senhor Jesus também é uma filosofia, mas eu tenho fé. Enfim, esse é outro papo, na verdade. Quero ir terminando aqui com vocês, pessoal. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse como estamos vivendo a nossa vida hoje, visto que cremos que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Estas parábolas nos levam a refletir sobre como estamos aguardando o nosso Senhor, a sua volta. Elas estão interligadas. Elas tratam de um único assunto. Versículo 3 do capítulo 24 diz: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, no capítulo 24, versículo 4, o Senhor diz: Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Por quê? Porque muita gente tem enganado a muitos acerca da volta de Jesus. E só tem uma verdade que o Senhor Jesus colocou nessas parábolas, é que o Senhor pode voltar a qualquer momento. No versículo 42 do capítulo 24 diz: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Esta é a mensagem.
se fulano está marcando hora para a data de Jesus, o dia para a volta de Jesus, se outro está falando que Jesus vai voltar tal, esquece. Todos que passaram, que falaram essas coisas, caíram por terra e depois não aparecem no YouTube falando de novo, pedindo desculpa, falando que errou. Outros marcam data para a volta de Jesus, depois vem com a desculpinha. Não, mas Jesus voltou, só que ele voltou até o terceiro céu e não voltou à terra. Sabe? Vamos parar com isso, pessoal. Vamos ouvir o que o próprio Senhor Jesus tem a nos ensinar. E ele está nos ensinando que ele pode voltar a qualquer momento e nós devemos estar preparados para a sua volta e aguardar pacientemente, colocando a mão na massa, trabalhando. E tem algumas lições aqui que devemos tirar. Primeira lição, não importa quando ele virá. Não importa. Porque nós sabemos que ele virá. Então, vamos nos preparar. Vamos ficar pronto, ok? Essa é a primeira lição. Segunda, vamos viver a expectativa da sua volta. Vamos viver como se ele fosse voltar daqui a pouco. Isso nos motiva, isso nos ajuda a olhar para o futuro de forma otimista. Porque eu sei que hoje está ruim, hoje está mal, hoje eu estou doente, hoje eu estou sofrendo, mas o Senhor Jesus vai voltar e vai ser só glória e aleluia. Vai ser só alegria. Então, todos nós estaremos com Ele na grande festa das bodas do Cordeiro. Então, isso nos traz um otimismo bacana. Terceira lição. Vamos viver a fé que o Senhor Jesus nos dá. Amar a Deus sobre tudo. Amar ao próximo como a nós mesmos, como iguais. Levar o amor de Jesus a todos e trabalhar para que isso aconteça. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Não vamos ficar aí pensando em segregar a sociedade, porque a sociedade não deve ser segregada, mas unir a sociedade e amar a sociedade como um todo. Levando o amor de Jesus a ela. Porque ele pode voltar a qualquer momento. Devemos trabalhar nisso, olhar e fazer o nosso planejamento para o futuro. Profissional, familiar e eclesiástico. Quarta lição. Vamos deixar a preguiça de lado e trabalhar, pessoal. Quase que terceira junto, né? Como eu disse, olhar para o futuro, administrar bem as coisas que Deus nos dá. Sermos bons administradores de tudo que Deus nos dá. Estas são as lições que temos para hoje. Que o Senhor abençoe sua vida. Que você possa tomar esta palavra para si e nela encontrar descanso e fé. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana que há de entrar.